Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caiu dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aqui eu não preciso mais me apresentar, né? Conheço todos. Mais uma vez é uma honra estar aqui, amém? Com cada um de vocês, né? Nós estamos acompanhados do seu Rosaí ali, ele trabalha junto com o pastor Guilherme. Glória a Deus. Esse homem aí é um homem que Deus honrou na minha vida para estar caminhando comigo, é um ex-aluno da casa de recuperação que saiu e permaneceu ali com a gente ali, embora do lado lá de casa. Às vezes eu falo que eu quero expulsar ele, mas ele não vai, né? Glória a Deus por isso, né? Queridos, essa noite, aliás, durante todo esse dia em que eu estava meditando nessa palavra a respeito do culto, né? Que é um culto de libertação. Às vezes a gente fica se questionando, mas, Senhor, eu tenho paz, a certeza que vou chegar lá e vou se deparar com a igreja, com os irmãos que estão já numa caminhada cristã há muito tempo. E geralmente a gente pensa em culto de libertação com pessoas, né, que vêm, como a gente dita, ímpios, né? Pessoas que estão escravizadas pela droga, pela bebida, né? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas acham que o único problema do mundo é a droga, é a bebida, é o cigarro, né? E enfim, sendo que tem outros problemas. E o Senhor me levou a me dar uma revisada no trabalho em que eu exerço ali na casa de recuperação. Esse trabalho ele é muito importante nessa ilustração, nessa situação que é a libertação. Porque nós trabalhamos com pessoas adictas, pessoas que vêm com problema de álcool, com problema de drogas, cigarro. E quando se depara lá ao longo do tempo, a gente vê que o problema dessas pessoas não é só isso. Esse é o pico do iceberg que nós chamamos, né? Essas pessoas, elas têm uma raiz, um gatilho. Muitas pessoas que têm traumas no passado e que estão aprisionadas até hoje, né, em situações que, quando eles se deparam com situações idênticas ou parecidas a que viveu no passado, eles vão buscar refúgios nas drogas, na bebida. Tem pessoas que passam tempos na casa de recuperação sem o uso, e quando sai e chega e tem que enfrentar a realidade aqui fora, as pessoas não suportam. Pessoas que não conseguem lidar com um não, pessoas que são vaidosas, pessoas que não conseguem lidar com os problemas do dia a dia, né? Pessoas que não amadureceram e levam as responsabilidades que são suas para outras pessoas, né? Mais fácil culpar os outros dos meus fracassos, né? Do que eu ver em mim um problema e um defeito. Então o problema não é só o álcool, a bebida, muito mais além do que isso. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu meditava nisso, a palavra que ficou permeando na minha cabeça é: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Mas eu queria fazer um parâmetro sobre essa palavra, se assim a igreja me permite. Aquele que está avivado, avive-se mais. Aquele que está precisando de avivamento, busque mais. Porque às vezes a gente chega na igreja, pastor,
E o grande problema da igreja é a incredulidade. As pessoas estão na igreja, mas estão incrédulos à situação. Vêm por vir, são rituais, mas chega aqui não recebe a palavra não muda, e a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente estamos na igreja, mas a palavra não está recebendo a terra fértil, fazendo um trocadilho, né? A semente é lançada, mas não encontra a terra fértil. E se não encontrar a terra fértil, ela não vai dar seguimento. Se nós observarmos o livro de Êxodo até o livro de Josué, nós vamos ver um povo que saiu do Egito, que saiu da escravidão. Mas o Egito nunca saiu daquele povo. Era um povo que era murmurador, era um povo descontente com tudo. Tudo para eles não dava o contentamento. Eles sempre pensavam em retornar para o Egito por uma panela de pepino, de cebola, de alho. Qualquer situação que eles se deparavam, que era aos olhos deles um pouco difícil, ou que não era aquilo que eles esperavam, eles se reuniam em um ato de rebelião contra o seu líder, e queria ali, em meio a essa rebelião, voltar para o Egito. E nós vemos que o livro de Juízes, logo depois da morte de Josué, um povo que ficou tantos anos, 40 anos quase, andando no deserto, Deus se revelando para esse povo. Mas quando Josué morre, e logo em seguida morrem os anciões, a gente vê a palavra dizendo, e esse povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Era um povo que eles se apegavam muito à liderança. Era um povo que cumpria debaixo da ordenança humana. Mas quando eles se viam, se deparavam sozinhos e tinham que tomar as suas responsabilidades, esse povo se rebelava, o que verdadeiramente estava no seu coração e nos seus pensamentos. Porque a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. A incredulidade, ela se dá dentro da igreja, pastor, se dá assim. A palavra diz no livro de Lucas, no primeiro capítulo, ela conta a história de um homem, por nome Zacarias, que era um sacerdote de idade já avançada, que tinha sua esposa por nome Isabel, que orava continuamente por um milagre na sua vida. Continuamente exercia as funções sacerdotais, fazia sacrifício, acendia incenso. A função desse homem era levar do povo a Deus. Todas as vezes que esse homem entrava no tabernáculo ou no santuário, as pessoas esperavam que esse homem trouxesse uma palavra de avivamento. Porque há muitos anos Deus não falava com a terra. Mas quando o milagre chegou para ele, quando naquele dia enfático, ele entra ali escolhido, como a Bíblia diz, e ele se depara com o anjo, e o anjo traz uma notícia boa para ele, dizendo que as orações dele tinham chegado até o trono do Senhor. Ele se assusta com o anjo, assim como tem pessoas que se assustam com o mover de Deus, com o sobrenatural de Deus, porque não tem costume, não tem relacionamento, não tem profundidade. Às vezes o milagre fica, de certa forma, descredibilizado. Eu estava esperando isso mesmo que o milagre seja de um nível espiritual. E a palavra diz que quando o anjo fala a respeito do nascimento do seu filho, pois a sua mulher era estéril e de idade já avançada, ele desacreditou do anjo. E ali o anjo, olhando para ele, disse:
você não falará, até que se cumpra a promessa do Senhor. Por que isso, pastor? Porque o incrédulo é melhor que fique calado do que professe aquilo que ele não vive. Glória a Deus. É melhor que se cale. Porque diante das lutas, às vezes a gente fraqueja, e as pessoas que muitas vezes a gente aconselhou, que se espelha na gente, vê que a gente não tem essa fé que às vezes a gente fala. Precisamos viver na nossa fé. No livro de João, antes de eu entrar nesse contexto de Atos, livro de João, no capítulo 21, a palavra do Senhor diz que Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu para os discípulos 2 vezes. Uma, os discípulos estavam reunidos, mas Tomé não estava. Tomé não acreditou nos discípulos. Na segunda vez, Jesus apareceu e Tomé se encontrava ali. E Jesus mostrou para Tomé as suas mãos, as palmas das suas mãos, o furo que foi feito no dia do seu sacrifício. A palavra diz que Jesus caminhou com os discípulos por um período de tempo. E depois Jesus desaparece. Os discípulos chegam para Pedro e dizem: Pedro, e agora o que nós vamos fazer? Pedro diz: vocês, eu não sei, mas eu vou voltar para o mar. Eu vou voltar a pescar. E os discípulos, acompanhando Pedro, foram para o mar seguindo ele. Quem não se lembra onde Jesus encontrou Pedro? Na tal chamada pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5, aonde Jesus tinha relatado para Pedro: olha, você não é mais pescador de peixes, você é pescador de almas. Era Jesus dizendo: você não volta mais para esse lugar. Mas Pedro, quando se viu sozinho em João 21, ele voltou para o mar. A palavra diz que ele estava ali justamente com os discípulos pescando. Mais uma vez, ele estava em meio à frustração que ele viveu outrora. Por quê, pastor? Porque nada ele conseguia pescar. Jesus se aproxima da beira da praia e grita para os discípulos lá: vocês têm peixe aí? E eles respondem: nada pegamos. Por que eles falaram nada pegamos? Porque devido ao distanciamento de Jesus, até a voz tinha se esquecido. Quem não se lembra quando Jesus foi preso no Getsemane? Depois da euforia de Pedro de cortar a orelha do soldado mau, e Jesus dizer para ele: Pedro, se eu precisasse de alguém que me defendesse, eu mandaria que o meu pai mandasse uma legião de anjos. A palavra diz que Jesus é preso, ou Jesus se dá para aqueles homens. Mas Pedro agora começa a caminhar à distância de Jesus. Jesus tinha relatado para Pedro um pouco antes: Pedro, hoje mesmo, por 3 vezes, tu me negarás. E assim aconteceu. Eu não estou aqui de forma nenhuma, como sempre eu venho aqui, para tentar desmotivar a igreja, muito pelo contrário. Eu quero trazer uma palavra de avivamento, porque Pedro, quando isso aconteceu, Jesus, na terceira negativa, olha para Pedro, num olhar não de acusação, mas um olhar de misericórdia, quase dizendo: Pedro, fique tranquilo, eu sei das suas fraquezas. Eu sei, Pedro, por isso que eu te avisei que você iria me negar. Mas nada está acabado, isso aí é só o começo, pode ficar tranquilo, porque a minha misericórdia dura para sempre. Não tem problema se às vezes
a gente se desfalecendo da fé. O grande problema é quando nós queremos esconder quem verdadeiramente a gente é. Nesse texto a qual nós acabamos de ler, Herodes, como a palavra diz, no tempo da Páscoa, Herodes manda prender Tiago e manda matar Tiago à espada. Herodes fica feliz porque os judeus receberam aquilo com felicidade. Se me permite um parafraseado aqui, pastor. Como tem gente que se alegra com a morte do cristão. Como tem gente que se alegra com a morte dos apóstolos, né? A felicidade foi imensa com a morte de Tiago. Herodes viu que o resultado foi satisfatório. Ele manda prender a Pedro para que fizesse do mesmo jeito com Pedro. Manda Pedro para o cárcere. Pedro agora está no cárcere, e não só está no cárcere, mas está algemado no cárcere ali, sob a guarda de 4 quarturnos. Pedro agora tem 3 portões à sua frente, além do da cela, a qual é impossível que ele venha passar. Mas a palavra diz que o anjo visita Pedro naquela noite. Depois eu vou lhe dizer o porquê que o anjo visita Pedro. A oração do justo muito surte em seus efeitos, mas não é isso que eu quero falar. Pedro está preso, Pedro está algemado. O anjo toca em Pedro e diz: acorda, vestes, calça sua sandália, porque eu vou te tirar daqui. A palavra diz que Pedro ainda está em dúvida se aquilo é real ou se aquilo é uma ilusão, se aquilo é real ou se aquilo é uma visão, se aquilo é real ou se aquilo é um sonho. Tem muitas vezes na nossa vida que o Senhor entra na nossa vida e a nossa mente fica meio deturpada, sem saber se é real. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o milagre de Deus, ele é real, ele é sobrenatural. O milagre de Deus é aonde as coisas que é impossível para o homem se torna possível, porque Deus entrou na história. Eu costumo dizer, voltando um pouco atrás, que duas situações em que Pedro passa, em que ele está vivendo sobre a frustração, a decepção e a vergonha, essas duas pescas a qual eu acabei de narrar. E toda na primeira, em Lucas 5, quando Jesus se afasta com Pedro, pede que Pedro vá para a profundeza do mar. Pedro relata pela sua experiência que ele tinha passado a noite pescando naquele mesmo lugar, naquele mesmo mar. A rede era a mesma, o barco também era o mesmo, o pescador era o mesmo, as habilidades que ele requereu desde criança ou adquiriu desde criança era a mesma. A única coisa que não era a mesma coisa era porque na primeira vez que ele foi, ele estava ele, o barco, as redes e o mar. Na segunda vez que ele foi, ele acrescentou alguém dentro daquele barco. Estava Pedro, estava a rede, estava o barco, estava o mar, mas lá estava de mãos estendidas o Senhor dos Senhores. Lá estava de mãos estendidas o Cristo Redentor. O milagre acontece quando nós levamos no barco o dono do milagre. Tudo está acontecendo. Pedro passa pela primeira, os 4 soldados, e ainda ele está em meio à incredulidade da situação. Pedro passa pelo segundo portão. Pedro também ainda continua do mesmo jeito, sem saber se era real o que estava acontecendo. Pedro passa pelo terceiro portão.
se dá com a porta principal, com a entrada. Pedro agora está livre, está do lado de fora, mas a palavra continua dizendo que Pedro ainda está com dúvida. Sabe o que eu quero dizer essa noite? Não adianta Jesus libertar se você não acredita no milagre. Não adianta Jesus fazer o milagre se você não acredita que é real. Não adianta Jesus se libertar o corpo, se a nossa mente ainda continua presa na vaidade, no egoísmo, no egocentrismo, no achismo, na murmuração. Não adianta Jesus abrir as portas, quebrar as correntes e os grilhões, se nós mesmos não libertarmos a nossa mente. Jesus, ele entra com providência, mas tem coisas que nós é que precisamos fazer. O apóstolo Paulo, ele diz: esvazie-se o homem de si mesmo. Às vezes, os nossos egos, nossa vaidade, estamos na igreja, mas estamos presos no mundo, agindo como se estivéssemos no mundo. Pedro está do lado de fora. Pedro não vai para a praça tentar confrontar Herodes. Pedro não vai tentar debater com ninguém. E nem vai para a praça mostrar que ele é o melhor e que ele não fica preso. Ele não vai para a praça se vangloriar. Pedro tem um lugar. Pedro sabe o que estava acontecendo. Depois de chegar do lado de fora, eu acredito que Pedro se lembrou que tinha uma igreja que não lutava com as armas humanas, mas lutava com as armas celestiais. E ninguém pode parar a oração de um verdadeiro crente. Ninguém pode parar. Não há grilhões, não há algemas, não há portas fechadas. Quando a igreja se ajoelha para orar, quando a igreja se ajoelha para clamar, as portas são quebradas, o anjo é enviado e a história muda. Pedro se lembra disso. E ao invés de, como eu acabei de dizer, dele sair se vangloriando, ele vai para a casa de João Marcos, filho de Maria. Quando ele chega lá, Pedro bate na porta. Uma jovem que estava ali dentro vai atender a porta, mas não abre a porta por completo. Talvez ela deve ter perguntado: quem está aí? Com medo de uma retaliação dos soldados. Pedro diz: sou eu. A menina assustada volta para dentro. Volta para dentro e diz para os discípulos e para as mulheres que estão lá: é Pedro que está aí. É Pedro que está aí fora, é ele que está batendo na porta. E a palavra diz que os discípulos chamam aquela menina de louca. Eles desacreditam, para que você entenda bem a profundidade dessa palavra hoje. Tem vezes que você está orando pelo aquilo que você não acredita. Tem vezes que o milagre não acontece por causa da incredulidade, pastor. A gente ora, mas não acreditamos que Deus é capaz de fazer. Às vezes até questionamos a Deus. Estava falando o pastor Guilherme, tem vezes que a gente questiona a Deus dizendo: mas acontece na casa dos outros e não acontece na nossa casa, né? Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, mais uma vez. Eu acredito que eu já tenha falado isso.
Há um tempo determinado para todas as coisas. Se Deus está te provando, é porque Ele te conhece. Ele sabe a sua resiliência. Deus sabe. Talvez essa demora é porque ainda não é o tempo da gente receber aquilo que nós almejamos. Nós somos experts em sabotar a nós mesmos. Às vezes nós queremos um milagre, mas não estamos preparados para lidar com a situação. E Deus, Ele vai nos capacitando, vai nos preparando para que quando chegar esse milagre, quando realmente acontecer, só vai ter um nome que vai ser gritado. Só vai ter um nome que vai ser glorificado. Muitas vezes a gente não está preparado, pois Deus não divide a glória dele com ninguém. Tem milagres que ainda não aconteceu, porque talvez nós vamos chamar a responsabilidade desse milagre para nós, mesmo que ele seja impossível que nós venhamos fazer. Mas quando nós acreditamos que Ele é o único que pode fazer, quando nós lançamos aos pés do Senhor as nossas necessidades, o Senhor entra com providência e o nome dele será glorificado sobre toda a terra. Não se preocupe se você está orando e ainda não aconteceu. Deus está te purificando. Deus nesta noite manda dizer à igreja: eu estou capacitando, purificando, porque eu não quero perder. A palavra do Senhor diz que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas que antes ele se arrependa. Eu não estou chamando a igreja de ímpio de maneira nenhuma, mas quero te dizer que Deus está trabalhando nas suas fraquezas, que Deus está reformulando aquilo que ainda precisa reformular. Deus está fortalecendo aquilo que precisa fortalecer. Deus está mudando estruturas nesta noite, porque Deus vai abrir esse cárcere e você verá a glória de Deus sobre essa terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E é assim que Deus espera de nós. Analise-se o homem a si mesmo. Às vezes a gente sai da igreja olhando, como eu comecei dizendo aqui, olhando a pessoa que estava bebendo ali, olhando a pessoa que estava fumando, que não veio para a igreja. Eu não estou falando de pecado, nada disso. Estou falando do que a gente faz uma bolha e acaba colocando como pecado. Estou falando de nós mesmos. Estou falando daquilo que está dentro de nós. A palavra diz que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Nesse texto da Páscoa, pastor, a festa dos pães asmos era feita depois de 15 dias do começo da Páscoa, para lembrar aos judeus, a fuga deles e o tempo que eles não tiveram para preparar nada na saída do Egito. Era celebração. E há uma coisa que me chama bastante atenção, pastor, na preparação das festas dos pães asmos. Era que precisava limpar-se toda a casa. Toda a casa, não poderia ficar evidência nenhuma de fermento na casa. Fermento nenhum. Não era só nos pães, era em toda a casa. A casa era completamente limpa para que viesse receber a festa dos pães asmos. Às vezes, essa representatividade está na nossa vida. Precisamos estar completamente limpos de coração,
de alma e de espírito. O Senhor busca verdadeiros adoradores. Aleluia. Que o adore em espírito e em verdade. Eu não sei como é que hoje nós vamos se analisar. Talvez sejam as nossas vaidades, os nossos caprichos, talvez seja a incredulidade que está batendo, talvez seja o desânimo de tanta luta e não conseguir o objetivo que a gente tanto espera. Eu não sei, só você que vai poder saber o que realmente Deus falou com você nessa noite, o que falou comigo, o que falou com cada um de nós. E buscai ao Senhor, buscai no Senhor, que Ele venha limpar essa casa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastores, pastor Anderson, pastora Bia, pela confiança, pastor Guilherme, e aos demais irmãos que aqui estão. Que Deus abençoe grandemente vocês, na caminhada de vocês, que eu tenho visto, tenho acompanhado. Não é fácil, né? É árduo a luta, mas a vitória é maior que a luta, né, pastor? Com certeza.